Então, boa noite. Estamos aqui para o estudo do livro Não Começou com Você. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5. É um capítulo muito importante. Eu diria que fundamental para muita coisa que nós precisamos entender. Então, o capítulo 5 começa falando que dos 4 temas inconscientes, né? E diz que os vínculos mais fortes são aqueles com as pessoas que nos deram a luz. Dificilmente importa quantos anos se passaram, quantas traições ocorreram, quanto sofrimento acometeu a família. Permanecemos conectados, mesmo contra a nossa vontade. Então, já começamos com uma aula, né? Isso aqui daria meia hora de reflexões. E quando ele diz aqui, permanecemos conectados, mesmo contra a nossa vontade. E nós precisamos refletir qual é a nossa vontade racional, nosso desejo racional, mas nós temos uma vontade emocional. E a vontade emocional é de estar vinculado à família, é de pertencer. No nosso íntimo, todos nós queremos pertencer ao nosso sistema. Mesmo quando nós dizemos aqui, né, contra a nossa vontade, realmente é contra a nossa vontade? Se a primeira lei básica da vida, a lei sistêmica, é o pertencimento. E o pertencimento é necessário para a nossa sobrevivência, quando nós começamos, né, a nossa caminhada como filho, filha, né? Então, de verdade, existe um anseio em nós de amar nossos pais, de nos relacionarmos melhor, né? E quando nós vamos crescendo, coisas vão acontecendo que vão nos afastando desse anseio original, desse desejo original de amar nossos pais e de ser amados, de pertencer. Então, nós precisamos ficar bem atentos à questão da vontade racional e da vontade emocional. Então, aqui diz que herdemos as nossas emoções de nossos pais no útero. É lá onde tudo começou. E muitas vezes, como nós vimos aquela foto das 3 gerações, acontece no útero, quando eu estou no útero, quando minha mãe está no útero da minha avó e eu estou no útero da minha mãe. Tudo começa no útero. E aqui diz, quer sejam transmitidos na relação inicial com nossa mãe, quer sejam compartilhados por meio da lealdade inconsciente ou das mudanças genéticas, é evidente que a vida nos reencaminha aspectos pendentes do passado. Nós herdamos as nossas emoções no útero muito antes, né, de estar completamente formado, né, no útero. Nós já estamos lá, né,
vivendo coisas que hoje ninguém lembra, que parece até uma fantasia, né? Como é que eu posso lembrar? Nossas células lembram, né? E que vai passando de geração para geração. O que é que acontece com uma criança que olha para sua mãe e percebe uma tristeza? O que é que acontece com essa criança? Quem pode me dizer? O que é que acontece quando uma criança olha para a mãe e percebe que a mãe está triste, que a mãe está chorando? O que é que acontece? Vamos compartilhar? Normalmente a criança quer assumir o lugar da mãe, né? Tirar a dor daquela mãe, tentar salvar aquela mãe daquele estado de tristeza. E eu estou falando, Mari, porque durante muito tempo eu fiz isso. Eu me lembro que quando existia algum momento de desentendimento entre meu pai e minha mãe, e que eu via um rompante de, não vou dizer brutalidade, mas uma palavra mais ríspida, e eu via uma tristeza no olhar da minha mãe, eu me lembro que eu me trancava no quarto, começava a chorar e pedia que Deus tirasse a dor dela e colocasse em mim. E aí começam os nossos emaranhados. Porque muitas vezes, para nós, mesmo quando somos adultos, olhar para uma pessoa que esteja triste, que esteja no sofrimento, aquilo já nos impacta, né? Nós temos empatia, simpatia, compaixão, mas quando é com a nossa mãe, esse vínculo mais forte, então a gente diz, né, Humberto, eu quero que Papai do Céu passe isso para mim, como se fosse possível. E a isso nós chamamos de amor cego. A criança acredita que o amor dela é tão grande que ela pode negociar isso. Me dê a dor da minha mãe, me dê a dor do meu pai. A mãe está doente, a criança pede, eu quero que essa dor venha para mim. E com isso gera situações mais embaraçosas, mais emaranhadas, porque muitas vezes a mãe acaba falecendo e a criança fica nesse desejo inconsciente porque fez um acordo, né, com o Papai do Céu, que quem deveria morrer no lugar da mãe era ela. Então, esse é só o começo, né? E aí nós continuamos aqui. Iludimos-nos ao acreditar que podemos fazer nossas vidas se desenrolarem exatamente como planejamos. Muitas vezes, nossas intenções conflitam com nossas ações. Desejamos saúde, mas comemos besteiras em demasia ou encontramos desculpas para não fazer exercícios. Ansiamos por um relacionamento amoroso, mas nos distanciamos assim que um parceiro em potencial se aproxima. Queremos uma carreira significativa, mas não damos os passos necessários para alcançá-la. A pior parte é aquilo que nos detém é imperceptível para nós, mantendo-nos frustrados e confusos. Então, a maioria das pessoas, quando procuram uma terapia, um grupo terapêutico, uma formação em constelação familiar, vem querendo buscar uma cura e a maioria está frustrado, confuso, porque isso que nos impede de que o que eu mais quero eu não consigo. Eu quero um relacionamento saudável, aí encontro um parceiro e eu saio correndo. Eu digo que quero ter saúde, de uma hora para outra eu estou me empanturrando de besteira. Eu digo que eu quero um relacionamento amoroso ou que eu quero ter sucesso no trabalho, sucesso profissional. E o que é que nós vemos quando nós começamos a fazer o trabalho nas constelações? É como se muitos sentem isso fisicamente, tem uma energia puxando para trás, né? Alguns já participaram, né? Tiveram essa experiência, mas parece que tem
sabe aquelas turbinas do avião, né? Puxando para trás. É imperceptível. E aí nós precisamos ter uma coragem. Por isso que eu disse que nós somos aqui guerreiros e guerreiras. Para poder entrar nesse impenetrável, sentir a dor da infância, sentir os nossos padrões de lealdade com esse sistema. Mas é preciso uma decisão interna. Como nós tivemos de hoje estarmos aqui, 19h30, estudando um livro. Porque nós queremos entender que força é essa que eu quero ir para o mais, que eu quero ir para o sucesso, eu quero ir para a vida e que me puxa. Então, muitos entram na formação de constelação, no grupo terapêutico, mas ficam assim, que nem aquelas crianças, né, que ficam brincando em volta da piscina, sem mergulhar, né? Molha o pezinho, aí, não, essa água está fria, eu não quero. Então, eu quero parabenizar todos nós que estamos aqui hoje, todos, todas, por essa coragem de querer entender essa força, né? Que é imperceptível, que nos impede de realmente cai tentando voltar, né? Muitas vezes a gente até cai, bebe um monte de água, né? Alguns que estão com a determinação realmente de mergulhar e descobrir o que é que está me impedindo, né? Então, aqui continua na leitura. Buscamos resposta dos lugares de sempre. Focamos as falhas de nossa criação. Refletimos sobre as situações desagradáveis de nossa infância que nos fragilizaram. Culpamos nossos pais por acontecimentos infelizes. Percustramos os mesmos pensamentos repetidas vezes. Sem a identificação da origem dos nossos problemas, as queixas apenas perpetuam nossa constante infelicidade. Bert diz que se a descrição do nosso problema resolvesse, todos nós aqui já teríamos a solução, né? Eu já conto, minha história foi essa, né, Humberto? Aí eu queria salvar minha mãe, aí meu pai. Mas tem algo que é mais profundo, que vai além dessa história que nós já contamos. Então, nós precisamos ir na origem, a origem dos nossos problemas. E Beth ainda diz, né? Beth também fala que as queixas apenas perpetuam nossa constante infelicidade. Quem aqui já teve um conhecido, uma conhecida, que assim, você passa 3, 4 anos sem ver a pessoa. Aí, quando encontra, aí a pessoa vai lhe contar aquela mesma situação com a filha, ou a mesma situação com o marido, perpetuando aquela história. Vocês conhecem alguém assim? Aí, 5 anos depois, a mesma história, e fica ali patinando, né? Qual é a origem? Então, esse livro aqui nos convida, vamos para a origem. E na página 64, nós vamos ler o fluxo da vida. E começa assim: o caminho foi simples. Chegamos até aqui por meio de nossos pais. Simples assim. Alguém aqui chegou por outro caminho que não tenha sido pelos pais? Tem alguém? Né? Então, todos nós começamos com esse pai, com essa mãe. E atrás dos nossos pais, atrás do pai e da mãe, quem é que tem? Atrás do meu pai, quem é que está atrás do meu pai? Quem pode me dizer? Os pais deles, avós. Nossos avós. Isso. E atrás da nossa mãe, quem é que tem? Os nossos avós maternos. Nossos avós. Então, todos nós fizemos esse caminho. Não importa se foi inseminação artificial, FIV, todos nós fizemos esse caminho. Chegamos aqui por meio dos nossos pais. Como filhos, estamos conectados
conectados a um aspecto amplo que remonta ao passado, literalmente, até o início da humanidade. Contam que foi com Adão e Eva, né? Mas tem sempre um homem e uma mulher, não é assim? Um homem e uma mulher, os pais. Por meio de nossos pais, nos conectamos à própria corrente da vida, embora não sejamos a sua fonte. A centelha foi apenas passada para nós, transmitida biologicamente, junto com a nossa história familiar. Também experimentamos como ela se mantém acesa em nosso interior. Respire um pouquinho aí nisso. Mas essas histórias vão passando. Então, a vida veio lá de longe, nós herdamos a vida, mas tem muitas histórias que vão se perpetuando, vão passando. E nós vamos ver aqui que ele diz que essa centelha é a nossa força vital. Talvez você a sinta pulsando dentro de si, agora, enquanto lê. Se já presenciou uma morte, você percebeu essa força diminuir, sentindo exatamente o instante em que ela deixou o corpo. Alguém já presenciou alguém morrendo? A gente pode perceber essa energia, sabe, a exalação e essa força vital indo embora. E ao contrário de um bebê, né? Quando o bebê nasce, a gente sente essa explosão dessa energia vital chegando. Testemunhou o nascimento, pode reconhecê-la, inundando o ambiente. Gente, onde tem criança, não tem uma pulsação de vida? Eu senti isso principalmente quando meus netos chegaram. A casa estava assim, sabe? Os filhos tinham casado, a casa estava assim, sem energia, sabe? Aí, de uma hora para outra, a energia da criança inunda toda a casa. Isso é energia vital, isso é fluxo de vida. Então, muitas vezes, quem trabalha com idosos sente um cansaço muito grande, porque aquela energia está diminuindo, está indo embora, né? E a criança não. Ela gera energia, né, Ingrid? Você aí com sua sobrinha, né? Quando chegar. Ai, Amélia e Antônio, podia estar exausta, né? Mas tem essa energia que é o fluxo de vida. Então, aqui diz: essa força vital não cessa com o nascimento, ela continua a emanar de nossos pais, mesmo que nos sintamos desconectados dele. E aí é um outro ponto que nós vamos fazer. Eu vou falar bem devagar para não forçar minha garganta e conseguir terminar, ok? Não é porque nós nascemos que aí agora eu tenho a minha força vital e eu vou para a vida. Mas essa energia, nós continuamos conectados com nossos pais. E o que é que acontece quando a gente se desconecta do pai e da mãe? Por isso que nós vamos responder o questionário da página 65. Quem quer ler para mim esse questionário? Mas eu vou pedir que leiam bem devagar. Marcos, obrigada. Sentindo o fluxo. Faça uma pausa e sinta a conexão ou a desconexão com seus pais. Não importa qual a história de vocês. Apenas sinta essa relação
e como ela afeta seu corpo fisicamente. Visualize seus pais biológicos parados à sua frente. Caso não os conheça ou não consiga imaginá-los, apenas sinta sua presença. Foque essa imagem e pergunte: eu os recepciono ou os expulso? Sinto que eles me recepcionam? Tenho sentimentos diferentes entre um e o outro? Meu corpo está relaxado ou tenso enquanto os visualizo? Se uma força vital fluísse deles para mim, quanto dela me alcançaria? 5%? 25%? 50%? 75%? Ou 100%? Eu vou pedir a vocês que sejam gentis com vocês enquanto fazem esse questionário. Então, se eu sinto que eu recepciono meu pai e a minha mãe, parabéns. Mas, Mari, eu sinto que eu os expulso. Isso só significa que nós temos coisas para olhar. Por isso que eu preciso ser gentil. Eu estou procurando pistas no que é que eu vou trabalhar. Eu sinto que meus pais me recepcionam. Ah, eu senti que minha mãe me recepcionava. Parabéns, mas meu pai me rejeitava. Eu anoto esse presente. Eu tenho coisas para olhar aqui. Compreende? Que nós precisamos ter um processo de gentileza. Eu tenho sentimentos diferentes entre um e outro. Quem é que está mais próximo de você quando você coloca seu pai e sua mãe juntos na sua frente? Ah, meu pai ficou mais próximo. É provável que em algum momento eu tenha rejeitado a minha mãe e eu só noto isso, eu tenho coisas para olhar aqui. Ou, ao contrário, eu, minha mãe estava muito próxima e meu pai estava lá distante. Nós vamos entender isso, mas abrir esse espaço de gentileza hoje aqui é muito importante. Peter Levine diz uma coisa interessante no livro Despertar do Tigre. Tudo que você descobrir na sua terapia, no grupo de estudo sobre você, seja lá onde for, você se trate com a mesma gentileza que você trataria um amigo. Se um amigo dissesse assim, nossa, eu descobri no exercício que eu rejeito minha mãe, como é que pode? O que é que você diria a esse amigo? A gente bota a mão no ombro e diz, olha, que bom que você pode perceber isso, agora você pode cuidar disso. Não é assim que nós faremos com um amigo? Ou alguém aqui faria diferente? Então, nosso pedido aqui durante todo esse estudo, sejam gentis com vocês e digam, olha, que bom, eu descobri isso e agora eu posso tratar. Vocês lembram da frase que eu trouxe para vocês? No capítulo 4, eu só posso transformar o que eu posso nominar. Né? Então, meu corpo, Mari, ficou tenso quando meus pais entraram. Sinal que tem coisa para olhar. Não, eu estava muito relaxado quando olhava para o meu pai, mas ficava tenso com a minha mãe, ou ao contrário, coisas que eu tenho para olhar. E se essa força vital fluísse dentro deles para mim? Porque a pergunta é essa: se uma força vital fluísse deles para mim, quanto
dessa força me alcançaria. E olha que essa força tem que fluir dos dois. Porque você veio dos dois. 5%, nossa, preciso olhar para isso. 50%, vou olhar para isso. 75%, eu não quero saber o percentual de vocês, eu só quero propor um exercício para vocês. Coloca a mão assim. Qual é a mão que você liga o interruptor na sua casa? A esquerda ou a direita? Eu uso a direita. Então, imagina que aqui tem aquele dial que chama, né? Não é dial, aquele negócio que aumenta a intensidade da luz? Não tem um interruptor que a gente vai subindo, né? E aumenta a luz? É o dimerizador. Dimerizador, isso. Isso. Tem uns que é assim, tem outros que é assim, né? E se você conseguiu 5%, sua mão vai estar aqui baixinha. Quem conseguiu 25% aqui, quem conseguiu 70% está aqui, quem conseguiu 75% e o 100% está aqui. Crie uma determinação, uma decisão interna de chegar aos 100%. E vá trazendo, deixando a intenção de chegar aos 100%. Mas façam isso fisicamente. Eu permito que os 100% da força vital que flui do meu pai e da minha mãe cheguem até mim. Crie essa intenção de aumentar. E sinta o que é que acontece aqui atrás de mim, quando eu crio. Quando eu me conecto com essa fluidez, com essa força vital do jeito que meu pai e minha mãe são. O que é que acontece no corpo de vocês? O que é que aconteceu? Quem quer dar um depoimento? Bárbara. O microfone, Bárbara. Pronto, é que estava procurando, que estou no celular. Boa noite a todos. Eu fui ficando mais ereta, fui me elevando. E dentro, quando você vai ficando mais ereta? Então, aí no final, um suspiro de alívio. Eu também Mas foi me senti mais difícil ereta. elevar. Foi difícil É? elevar. Mas qual foi o convite? Crie uma decisão interna. E eu fui aqui aumentando e eu senti uma expansão e um calor no meu peito. Muito obrigada. Marcos, você pode ler para mim na página 66 os 4 temas inconscientes? Leio sim, Maria. Os 4 temas inconscientes que interrompem o fluxo da vida. Esses temas são comuns a todos, mas seus efeitos são inconscientes. Tema número 1. Nós nos fundimos com um de nossos pais. Tema número 2. Nós rejeitamos um de nossos pais. Tema número 3. Nós sofremos uma ruptura no vínculo inicial com nossa mãe. Tema número 4. Nós nos identificamos com um membro do sistema familiar que não é um de nossos pais. Pode continuar. Ok. Qualquer um desses temas pode atrapalhar nossa capacidade de prosperar e atingir as metas que estabelecemos. Eles podem limitar nossa vitalidade, nossa saúde e nosso sucesso. Estão presentes em nosso comportamento e em nossos relacionamentos, e aparecem em nossas palavras. Os 4 temas são relacionais,
no sentido que descrevem aspectos de como nos relacionamos com os nossos pais e com outros membros do sistema familiar. Ao compreendê-los e saber onde procurá-los, é possível identificar quais estão ativos e nos impedindo de alcançar a plenitude de nossas experiências de vida. A desconexão materna ou paterna é subjacente a 3 dos 4 temas inconscientes, sendo o primeiro ponto a considerar quando estamos com dificuldades. Vamos parar aí. Ok. Vamos parar aí. Obrigada. Olha, são 4 temas inconscientes. Dos 4, 3 estão relacionados a quê? Desconexão materna ou paterna. E é lá onde nós começamos a cavar. Então, nós vamos lá para o primeiro item, na página 67. Eu não vou ler o capítulo todo hoje, eu selecionei, eu pedi que vocês lessem, e eu estou trazendo os parágrafos mais importantes, e vocês podem, inclusive, se vocês quiserem, ir marcando esses parágrafos que nós estamos trazendo como mais relevantes. Isso não substitui a leitura do capítulo todo depois do dia de hoje, ok? Você pode ler, Marcos, por favor? Item 1. Você se fundiu com sentimentos, comportamentos ou experiências de um dos seus progenitores. Reflita. Algum de seus progenitores teve dificuldades emocionais, físicas ou psicológicas? Você se magoou ao vê-los sofrer? Quis aliviar a dor deles? Você tentou? Defendeu um em detrimento do outro? Teve receio de demonstrar seu amor a um deles e magoar ao outro? Atualmente em sua vida, tem dificuldades semelhantes às deles? Reconhece a dor de seus pais em você? De forma inconsciente, muitos de nós assumimos a dor de nossos pais. Na infância, desenvolvemos nossa autoconsciência gradualmente. Ainda não tínhamos aprendido como nos separar de nossos pais e, ao mesmo tempo, nos conectar a eles. Nessa fase de inocência, talvez tenhamos imaginado... Marquinhos, até aí, tá bom. Então, esses 2 parágrafos aqui já faz um resumo. Então, ele traz assim, reflita, e vão respondendo. Alguns de seus progenitores teve dificuldades emocionais, físicas ou psicológicas? E a minha pergunta é, quem não teve? Quem não teve? Né, Fernanda? Quem não teve? Em algum momento da vida, que eu vi minha mãe com dificuldade emocional, meu pai, às vezes, com dificuldade física ou psicológica. Então, quem não teve? Nós estamos falando aqui da humanidade dos nossos pais, né? E você se magoou ao vê-los sofrer? Ou você ficou triste? Necessariamente não seria magoar, mas você se conectou com essa dor, com essa tristeza. O que é que sua criança sentiu quando um dos pais ou os 2 estavam numa dificuldade como essa? Vá anotando aí. Você quis aliviar a dor deles? Quanto de nós, Humberto já deu depoimento aqui, né? Que queria ter aquela dor para ele. E quantos de nós não tem consciência que um dia nós nos sentimos maior do que o nosso pai, a nossa mãe, diz, me dê essa dor que eu aguento, minha mãe não aguenta, ou meu pai não aguenta, né? Isso tudo o amor da criança. E perguntam aqui, você tentou defender um em detrimento do outro? Muitas vezes a mamãe está falando do papai, ou o papai está falando da mamãe, e a gente quer defender o outro.
Mas se eu for defender, a minha mãe está lá falando do meu pai, e se eu for defender o meu pai, o que é que a mamãe vai fazer comigo? Ou, ao contrário, então, eu tentei defender, mas depois eu recuei com o medo. Mas isso ficou dentro de mim, né? Isso fica dentro de mim. E aí se transforma em historinha, né? Aí meu pai fazia isso com a minha mãe, aí eu ou fui defender a minha mãe, ou briguei com minha mãe, quis dar razão ao meu pai. Aí começam essas origens, né? Você teve receio de demonstrar seu amor a um deles e magoar o outro? E quantos adultos perguntam às crianças assim: você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? O que é que acontece se a criança, na sua santa inocência, diz: ah, eu gosto mais do meu pai, ou eu gosto mais da minha mãe? O que é que aconteceu depois? E quando você, com seu coração inocente de criança, declarou seu amor, e você aprendeu que não podia mais declarar esse amor, você ficava como? Não é assim que começa o bolo na garganta? Faz sentido isso que nós estamos refletindo? Atualmente em sua vida, você tem dificuldades semelhantes às do seu pai e da sua mãe? Faz muito sentido, né, Liliane? E nós só estamos nominando. E aí o autor pergunta: você reconhece a dor dos seus pais em você? E muitas vezes eu reconheço uma dor X igual da minha mãe e uma dor Y igual do meu pai, né? Porque eu amo os dois, né? Ou não pude amar, não pude declarar. Então, essas perguntas que nós estamos fazendo aqui, precisa fazer a gente ser capaz de identificar onde é que nós estamos. Eu estou seguindo a dor de quem? Do meu pai, da minha mãe ou de ambos? Escreva. E, gente, esse ponto é o ponto mais importante para o nosso trabalho. E muitas vezes nós, no nosso adulto, dizemos assim: meu pai não olhou para mim, minha mãe não olhou para mim, eu não me senti visto pelo meu pai, eu não me senti visto pela minha mãe. E, novamente, eu quero trazer a humanidade dos nossos pais e a nossa consciência infantil, mesmo hoje sendo adulto. A criança em nós quis ser olhado pelo pai, olhada de uma maneira especial. E não foi assim. Ah, eu queria que minha mãe me olhasse assim. Eu queria que meu pai me olhasse assado. E eu tenho que me dar conta que minha mãe me olhou do jeito que foi possível para ela. Que o meu pai me olhou ou não olhou, porque não foi possível para ele. Então,
Eu preciso cuidar dessa criança em mim que ainda exige do meu pai e da minha mãe ser olhada do jeito que eu quero. Esse é o grande ponto que nós precisamos tomar consciência. Senão, nós vamos passar o resto das nossas vidas olhando para trás. Eu queria que minha mãe me olhasse assim, e ela olhou da forma que foi possível para ela. Da forma que foi possível para ele. E como é que isso chega até vocês? Estamos juntos? Assim. Aí ele conta a história, né, do Gavin, e nós vamos pulando, e nós vamos para o 2. Marquinhos, você pode ler o primeiro parágrafo? Sim, Mari. 2. Página 70. Ok. Você já julgou, culpou, rejeitou ou afastou um dos seus progenitores? Se realmente desejamos apreciar a vida, sentir alegria, ter relacionamentos profundos e satisfatórios, garantir uma saúde de ferro e aproveitar todo o nosso potencial, sem o sentimento de fragmentação interna, precisamos restaurar a relação desfeita com os nossos pais. Além de terem nos concedido a vida e consistirem em uma parte inexorável de nossa existência, eles são a porta de entrada para as forças latentes e criativas, assim como para os desafios que também fazem parte do nosso legado ancestral. Estejam vivos ou mortos, sejam distantes ou amigáveis, nossos pais e os traumas que sofreram ou herdaram são a chave para a nossa cura. Então, estamos aqui. Nossos pais, estejam vivos ou mortos, sejam distantes ou amigáveis, nossos pais e os traumas que sofreram ou herdaram são a chave para a nossa cura. Nós temos muitos de nós, quando falamos em trauma, nós imaginamos que é uma coisa catastrófica, que algo de terrível tenha que ter acontecido. E muitas vezes nós somos traumatizados no dia a dia, inclusive no próprio parto. Às vezes nós perguntamos assim, como é que foi o parto dessa criança? Foi ótimo, foi maravilhoso. Como é que foi a gestação? Maravilhosa. Aí começam a contar para a gente. Ah, foi humanizado. Foi humanizado, mas aí, sabe, aí depois teve que induzir, e já foi até fazer uma indução, já não foi tão maravilhoso. Desculpa. E aí depois demorou a respirar, e aí a mãe precisou ficar internada, pequenas coisinhas assim. E depois de 2, 3 dias, teve uma outra situação, e aí nós vamos colecionando as histórias de pequenos traumas. E aí um irmão precisou ir para o médico porque pegou uma doença. Então, trauma. Muitas pessoas relatam que no acidente, onde inclusive teve alguém morreu, uns ficam traumatizados e outros não. Então, uma criança que viu um cachorro ser morto, atropelado, isso pode ser um trauma para uma criança, mas nós não registramos isso como trauma. Um irmão que nasceu e morreu,
Eu tive uma situação dessa na minha família e eu nunca soube que isso era trauma. Só depois que eu me dei conta de como a morte desse irmão, um dia, ou acho que não chegou a 2 dias depois de nascido, teve um impacto na minha personalidade. Isso foi um trauma. Eu vi meu pai chorando. E cadê meu herói? Minha mãe não foi ao enterro. Minha mãe perguntava, como você sabe que eu não fui para o enterro? Eu disse, porque eu lembro. E eu só tinha 6 anos. Mas isso, antigamente, não era considerado um trauma, isso era coisa corriqueira. Uma mãe engravidar, abortar, perder o bebê. Ninguém classificava isso como um trauma. Um bebê abortado não era considerado filho, não, foi um aborto. Quantos filhos você tem? Tenho 2, 3, mas aquele aborto nem era abortado. E hoje nós sabemos a importância disso. Então, vamos começar a olhar que, quando ele fala que trauma não precisa ser uma coisa mirabolante. O que pode não ser traumático para um, pode se constituir num trauma para outro. Por isso que essas perguntas que estão sendo levantadas hoje, para o que é que marcou minha vida de uma maneira negativa, pode ser um trauma ou uma traumatização. Então, aqui tem, lá embaixo, Marquinhos, por favor, que a garganta está piorando. É provável que essa abordagem contrarie o que aprendemos. Grande parte da psicoterapia convencional se concentra em culpar os pais como a causa principal do sofrimento. Assim como ratos que percorrem incessantemente o mesmo labirinto, muitas pessoas passam décadas relembrando histórias antigas de como seus pais as decepcionaram e consternaram suas vidas. Embora nossas velhas histórias possam nos enredar, as histórias mais profundas por trás delas têm o poder de nos libertar. A fonte dessa liberdade está dentro de nós, apenas esperando para ser explorada. Continue, por favor, o primeiro, da outra página. Primeiro, da próxima página. Sim. Pergunte-se: você julga, culpa ou rejeita um dos seus progenitores por algo que acredita que ele lhe causou? Vou repetir. Pergunte-se: você julga, culpa ou rejeita um dos seus progenitores por algo que acredita que ele lhes causou? Você desrespeita um deles ou ambos? Afastou algum deles? Parem aí e reflitam sobre isso. Você julga seu pai? Você julga sua mãe? Você culpa seu pai ou você culpa sua mãe de algo? Você rejeita um de seus progenitores por algo que você acredita, né, que ele lhe causou? Você desrespeita um deles ou ambos? Anotem. Os 3 próximos parágrafos, Marcos, por favor. Marcos, se precisar, eu leio, tá? Se tiver. Ok? Tranquilo. Digamos que você culpa ou rejeita sua mãe por ela não lhe dar o suficiente daquilo que acha que deveria ter recebido. Se isso for verdade, você também se perguntou o que aconteceu com ela? Que evento foi capaz de interromper o fluxo do amor em seu relacionamento? Aconteceu algo que os separou ou que a separou dos pais dela? Talvez sua mãe carregue uma mágoa da sua avó, o que a impossibilitou de dar a você o que ela não teve. Suas habilidades parentais
seriam limitados por aquilo que não recebeu dos pais dela. Ao rejeitar sua mãe, é provável que um evento traumático se interponha entre vocês. Talvez ela tenha perdido um filho antes do seu nascimento, entregado uma criança para adoção ou sofrido com a morte de seu primeiro amor em um acidente de carro. Um homem com quem planejou se casar. Talvez o pai tenha morrido quando ela era jovem ou seu querido irmão fora morto ao descer do ônibus. As ondas de choque, por exemplo. Parece até catastrófico, né? Mas essas histórias são irreais? Quantas pessoas na família de vocês já ouviram a história? Fulano, eu já ouvi várias no consultório. Nós temos presenciado muito na TV. O noivo morreu no dia do casamento. Tinha uma noiva e a noiva morreu. E nós sabemos que os parceiros anteriores dos nossos pais, eles estão no nosso sistema porque trouxe dor. E nossos pais carregam essa dor. Nossos avós carregaram essa dor. Perderam filhos, perderam parceiros, perderam irmãos. Então, gente, uma das coisas que eu aprendi na constelação foi o olhar compassivo. As pessoas confundem esse olhar amoroso do constelador como se a gente tivesse que amar o pai, amar a mãe. Mas compreender que minha mãe passou por um trauma, minha mãe perdeu um filho, ou minha mãe perdeu o seu primeiro amor, com quem ela estava planejando se casar. E se coloca assim, eu digo assim, como seria isso em mim? Como seria isso em mim? Se eu passasse por isso, quem seria eu hoje? Alguém pode se colocar nesse lugar? Alguém quer contribuir? Mari. Ariela, pode abrir. O que me veio agora foi justamente a questão de que antes de mim minha mãe teve um filho e ele teve uma gripe e veio a falecer depois de sepsemia. Na época não tinha tratamento, quando o bebezinho tinha sepsemia, ele vinha a falecer, já era um diagnóstico certo, assim, digamos assim. E ele já tinha 2 meses de nascido, foi o primeiro filho dela. E depois disso ela teve mais 3 filhas, né, no caso, tivemos 3 meninas. Foi o que me veio agora quando eu fiz os exercícios, que tamanha a força de querer continuar essa família, de querer passar essa vida para frente. Coisa que, se eu me colocando no lugar, eu não sei se eu teria essa mesma força, por exemplo, de querer ter seguido, ter essa família. Respirem. Como é quando uma mulher vai para a maternidade, tem um bebê e volta só para cá? E quando é que ela volta com esse bebê, e esse bebê grita e morre? E você foi quem veio depois, Ariela? Isso. Olha, essa mãe, quando ela sabe que está grávida, ela passa a gravidez toda e até os 2, 3 meses do outro filho em pânico, em contração, porque ela passou por um trauma.
Então, quem passa por um trauma tem um certo congelamento, uma indisponibilidade. Uma parte da alma dela foi embora, congelou com esse medo. Mas, mesmo assim, eu imagino quantas vezes sua mãe olhou para você e teve medo que você morresse. Então, como é que esse fato foi repercutindo em cada bebê que nasceu? Como é que esse bebê, enquanto ele não teve aquele trabalho lindo, né, da constelação de ele é incluído, olhado, amado, essa energia é dissolvida e ele volta para o seio familiar dessa irmã de uma outra maneira, né? Então, como é que eu olho para minha mãe? Como é que você pode dar um depoimento? Como você começou a olhar para essa mãe, para o seu pai, depois daquele trabalho? Acho que foi totalmente diferente a visão que eu tive a partir disso, porque, na verdade, foi pela constelação que eu fui descobrir que eu não... tirar também essa carga da mais velha, me reconciliar também com o meu feminino, que eu nunca imaginei que justamente por ter sido um menino antes, teria também essa questão. Eu fiz na nossa dinâmica lá no Santai, a gente fez também isso, tipo, de eu falar meu nome, principalmente. Então, eu me senti vista também, e ter essa reconciliação com esse meu feminino, e ter esse equilíbrio também com isso. As mudanças em relação à família foi 100%. Não só eles não tiveram nenhuma experiência, nem querem ter nesse sentido, mas a mudança que eu tive para com tudo o que aconteceu antes de mim foi... Hoje eu consigo olhar com essa amorosidade, com essa compreensão, mas também a mudança que veio de lá para cá é absurda, assim. É absurda. Eu mudei. Compreende? Quando você olhou de uma maneira, quando eu mudo, o mundo muda, né? Exatamente. E essa mudança, você chegou, né? Toda uma reconciliação, eu poder dizer meu nome, eu poder dizer eu sou mulher, eu estou grata pela vida e toda a reconciliação. Então, quando a gente olha para essa mãe, para esse pai, com esse olhar de compaixão, ninguém mudou a história. Mas a energia, o fluxo vital, volta a pulsar. Então, obrigada, Ariela, por trazer, viu? Pela confiança. Então, essas coisas aqui, gente, aconteceram e vão continuar acontecendo em todas as famílias. Mas é o meu olhar para o pai, para a mãe, para o avô, para uma avó, para um irmão, que vai fazer a mudança. Então, quando eu julgo, quando eu culpo, eu excluo. E nós vamos entender o seguinte: toda exclusão cria um emaranhado no sistema. Não se fala mais nesse irmão que morreu. E eu fico como a mais velha, mas eu não sou a mais velha, eu sou a segunda. Meu irmão sempre será o primeiro. Então, eu volto para o meu lugar. E aí eu tenho força no meu lugar, eu sou a segunda. E eu sou mulher. E eu me permito ser mulher. Mas o que houve entre esse pai e essa mãe, quando esse bebê morre, muitas vezes um acusa o outro, e o casal até se afasta. E muitas vezes a família poderia ter terminado a vida. Então, que força sua mãe teve e que força esse casal teve para continuar nessa família e passar a vida adiante? Né? Então, agora nós vamos, Marquinhos, por favor. Mas alguém se ofereceu, se você estiver cansado, né? Página 73. Visualize sua mãe e a história dela. Vamos lá. Visualize sua mãe e a história dela.
Imagine que sua mãe está parada na sua frente, a poucos passos de distância. Verifique o seu interior. Quais sensações são despertadas? Agora imagine que ela dá 3 passos largos em sua direção e fica bem próxima a você, a centímetros do seu corpo. O que acontece com você fisicamente? Seu corpo se abre ou se contrai, querendo se afastar? Se sua resposta for a segunda opção, é importante perceber que se abrir agora é responsabilidade sua. Então, Isso de novo, por favor, Marcos. se sua resposta for a segunda opção, é importante perceber que se abrir agora é responsabilidade sua e não dela. Pode continuar. Ampliemos a perspectiva e consideremos que sua mãe está a passos de distância. Dessa vez, visualize-a cercada por todos os eventos traumáticos que ela sofreu. Mesmo que não saiba exatamente o que aconteceu, você tem uma noção de sua história familiar e das dificuldades enfrentadas no seu. Dedique um momento a realmente sentir como deve ter sido a experiência dela. Feche os olhos. Relembre toda a história familiar de sua mãe e deixe que as tragédias venham à mente. Visualize sua mãe como uma jovem, uma criança ou um bebê, se retraindo perante a perda, tentando se proteger do ataque da dor. O que seu corpo sente ao considerar o que ela deve ter sentido? Quais as sensações e em quais partes do seu corpo se manifestam? Você pode sentir ou imaginar como deve ter sido para ela? Isso o comove? Você sente compaixão? Dirija-se a ela em seu coração. Mãe, eu entendo. Mesmo que você não entenda completamente, diga mais uma vez. Mãe, eu entendo. Considere adicionar as seguintes palavras. Mãe, tentarei aceitar seu amor como ele é, sem julgá-lo ou esperar que seja diferente. Qual a sensação de dizer isso? O que acontece em seu corpo quando você pronuncia essas palavras para ela? Há alguma parte do seu corpo que relaxa, se abre ou parece mais leve? Abra uma mão aqui. Sua mão dominante. Todo mundo aqui. E quem já é da constelação sabe o significado disso. Bota a mão aqui. E quando você terminar essa frase, você vai fechar a mão assim. E segurar o que você disse aqui na mão, tá certo? Vamos fazer esse exercício? Abre a mão. E vamos repetir todos juntos.
Mãe, eu tomo o seu amor assim como ele é, sem julgá-lo ou esperar que seja diferente. Eu tomo. Tomo o seu amor do jeito que ele é, sem julgar ou esperar que seja diferente. Eu tomo. Respirem e mais uma vez. Então, mãe, eu tomo seu amor como ele é, sem julgá-lo ou esperar que seja diferente. Tá? Que acontece no seu corpo agora. Eu tomo. Eu tomo. O que acontece no corpo de vocês? Olha, não está aqui, ó. Eu tomei. Eu tomei, eu tomo. O que acontece no corpo de vocês? Vocês ficam mais fracos, ou mais fortes, ou indiferentes? Tudo bem. Eu me senti mais forte, Mari, bem mais forte. Sim, é bem pertencente mesmo. E a Natécia falou aqui, eu me senti mais relaxada e mais forte. É um forte e relaxado, né? Não tem sobrecarga. Ah, e aqui fica gostoso, né? Aqui fica quentinho. Uma decisão de tomar o que foi. Vou pedir a Marquinhos, ou a quem quiser aqui, né? Eu estou explorando Marquinhos. Nós vamos lá para a página 76, item 3. Você sofreu uma ruptura no vínculo inicial com sua mãe? Se você rejeitou sua mãe, pode ser que tenha sofrido uma ruptura durante o processo inicial de vínculo com ela. Entretanto, nem todo mundo que experimenta essa ruptura desenvolve a rejeição materna. O mais provável é que a interrupção durante esse período resulte em certo grau de ansiedade nas tentativas de relacionamento íntimo com o parceiro. Essa ansiedade pode se manifestar na dificuldade para manter um relacionamento ou até mesmo na falta de desejo de se relacionar, bem como na decisão de não ter filhos. Superficialmente, você pode reclamar que criar um filho envolve muito tempo e energia. Em um nível mais profundo, pode se sentir despreparado para fornecer a uma criança o que você mesma não teve. A ruptura no vínculo entre mãe e filho nas gerações anteriores também pode afetar sua conexão materna. Sua mãe ou avó interromperam o vínculo com a mãe delas. Os vestígios desses traumas iniciais podem ser experimentados em gerações posteriores. Ademais, seria difícil para sua mãe lidar com o que não recebeu da própria mãe. Aqui, Marquinhos. Então, em resumo, numa frase, os pais dão o que têm. E aí nós vamos para as perguntas da página 77. Algumas perguntas para investigar um vínculo interrompido. Algo traumático
Aconteceu enquanto sua mãe estava grávida de você? Ela ficou muito ansiosa, deprimida ou estressada? Seus pais tiveram dificuldades de relacionamento durante a gravidez? Seu parto foi complicado? Você nasceu prematuro? Sua mãe teve depressão pós-parto? Você foi separado de sua mãe logo após o nascimento? Você foi adotado? Durante os 3 primeiros anos de vida, você sofreu um trauma ou uma separação materna? Você e sua mãe já foram forçados a se separar por conta de uma internação? Talvez você tenha ficado por um tempo na incubadora, retirado as amígdalas, passado por algum outro procedimento médico, ou sua mãe precisou de uma cirurgia ou teve uma complicação decorrente de uma gravidez. Durante os seus 3 primeiros anos de vida, sua mãe sofreu um trauma ou uma perturbação emocional? Sua mãe perdeu um filho antes de você nascer? A atenção da sua mãe foi direcionada a um trauma que envolveu um de seus irmãos, um aborto tardio, um natimorto, uma morte, uma emergência médica? Continua, Mário. 2 minutinhos que eu estou aqui. Bem, o objetivo dessas perguntas aqui é para indicar se nós temos um movimento interrompido em direção à mãe. A boa notícia. Quer uma boa notícia? Isso tem cura. Portanto, respirem, isso tem cura. É um questionário, né? Então, nós só estamos levantando esses aspectos, porque nós já vimos, é por isso que eu estou anotando aqui. Alguns outros conceitos que eu vou visitar no próximo encontro. A dependência emocional, os emaranhados, identificação e esse movimento interrompido. Vocês já sabem que o movimento interrompido causa várias situações, tanto de relacionamento, como no aspecto profissional, financeiro, físico, psicológico. Então, não queiram negar. Olha, aconteceu isso, anota, certo? Você pode ler o primeiro parágrafo da página 78, Afonso? Às vezes, a ruptura do vínculo não é física. Em alguns casos, experimentamos um rompimento materno mais enérgico. Nossa mãe pode estar fisicamente presente, mas ser emocionalmente distante ou incoerente. A presença e a constância estabelecidas pela genitora nos primeiros anos de vida são fundamentais para o bem-estar psicológico e emocional da criança. A psicanalista Heinz Kohut define o brilho nos olhos da mãe ao olhar para o filho como um meio pelo qual a criança se sentirá validada e, assim, se desenvolverá de maneira saudável. Isso seria o ideal. Obrigada, viu? Mas isso aí seria o ideal. Se a nossa mãe tivesse saúde, olhar com um brilho nos olhos. Mas quando a mãe olha para o filho, e ela olha para aquele filho, mas está com a lembrança de algo do passado dela. Então, não tem esse brilho que a gente percebe no olhar das crianças, né? Então, esses levantamentos do que aconteceu na nossa vida, na nossa infância, são muito importantes. E nós vamos agora para o item 4, na página 80. Nós estamos finalizando. Quer que eu leia, Marcos? Quem falou?
Fernanda, né? Foi, Fernanda? Pode ler, Fernanda, pode ler. Pode ler. Fernanda, vamos ouvir sua voz. Bem-vinda. Boa noite a todos, né? Você se identifica inconscientemente com um membro do sistema familiar que não é um de seus progenitores? Às vezes, nosso... Posso seguir? Às vezes, nosso relacionamento parental é consistente e amoroso, mas ainda assim, não conseguimos explicar os sentimentos complexos que carregamos. Costumamos presumir que o problema se origina dentro de nós e que só encontraremos sua fonte se procurarmos fundo o suficiente. Até descobrirmos o verdadeiro evento desencadeante da história de nossa família, podemos reviver medos e sentimentos que não nos pertencem, fragmentos inconscientes de um trauma, supondo que são nossos. Vou dar uma paradinha, porque nós já vimos, né? No começo, ele contando histórias que a pessoa pensava que era dele, né? E dela, e eram traumas. E nós vamos agora para a página 82, onde tem o questionário, Fernanda. Você se identifica com um membro do sistema familiar? Você poderia estar sentindo, sofrendo, espiando, carregando a dor ou se comportando como alguém que nasceu antes? Você tem sintomas, sentimentos ou comportamentos difíceis de explicar no contexto de sua experiência de vida? A culpa ou a dor impediram um parente de amar alguém ou de passar pelo luto de sua perda? Alguém ou algo causou a rejeição desse parente na família? Houve um trauma, a morte prematura de um parente, uma criança ou um irmão, um abandono, assassinato, crime, suicídio, etc. Um acontecimento tão horrível, doloroso ou vergonhoso que ninguém na família o menciona? Você poderia estar conectado com esse acontecimento, vivendo de forma semelhante à pessoa de quem ninguém fala? Você poderia estar revivendo o trauma desse parente como se fosse seu? Então, nós vamos dar uma paradinha. Quem não tem muito costume com os termos da constelação, vocês já imaginaram na vida de vocês que esses eventos poderiam ter algo a ver com vocês? Então, vamos respondendo esse questionário durante a semana. Ah, teve um assassinato, ah, teve um suicídio, ah, tio que ninguém fala, porque ele fez isso, isso e isso. Ele é um excluído. No próximo encontro, eu vou detalhar mais o que é um excluído, o que é uma identificação, o que é um emaranhado. Hoje, nós só estamos fazendo esse mapeamento. Você pode ler a página 83 e 84, por favor, Fernanda, para nós terminarmos? Perfeitamente. Como os 4 temas são desencadeados? Consideremos um cenário hipotético. Primeiro, uma tragédia ocorre. O irmão mais velho de uma criança de 2 anos morre repentinamente, deixando os pais enlutados e um irmão novo demais para entender o que aconteceu. É algo doloroso de se imaginar. Mas para a criança, o ocorrido pode ativar um ou mais dos 4 temas. Por exemplo, a criança pode rejeitar um dos progenitores. Durante o luto,
um dos pais pode perder a vontade de viver. Talvez um deles comece a beber para amenizar a dor ou para passar mais tempo longe de casa. Talvez estar juntos apenas intensifique o luto intolerável. Talvez a mãe ou o pai se culpe por acreditar ter contribuído para a morte do filho. Ou, no fundo, culpe o outro. Acusações como: você não encontrou o médico certo, ou você deveria ter cuidado dele com mais atenção, podem ser veladas, sem nunca se manifestarem. Em todo caso, a criança sentiria essas emoções crescentes. As fúrias, isso, as autoincriminações, as desconexões, como se o mundo tivesse desmoronado ou desaparecido de repente. Em resposta, na tentativa de se proteger, a criança pode se afastar ou blindar seu corpo dos sentimentos avassaladores. Aos 2 anos de idade, ela não entenderia a gravidade da tragédia. A perda da atenção parental seria confusa, talvez até mesmo ameaçadora. Mais tarde, a criança pode culpar o pai ou a mãe pela dor ou pelo distanciamento que sentiu, sem levar em conta o que aconteceu e como deve ter sido o sofrimento alheio. A criança pode sofrer uma ruptura no vínculo com a mãe. O impacto da morte do primogênito pode despedaçar o coração materno. Desolada e desesperada, talvez a mãe se feche por semanas ou meses em seu luto, fragmentando o vínculo terno e vigoroso que compartilha com o filho de 2 anos. Além de romper o vínculo experimentado até então, um acontecimento como esse interromperia o importante desenvolvimento neural no corpo e no cérebro da criança. Nessa idade, ela não entenderia a gravidade da tragédia que afetou a atenção materna. Apenas sentiria que a dedicação, antes recebida, cessou. Substâncias químicas destinadas a acautelar a criança disparariam em seu corpo, mantendo-a em alerta. Ela poderia, então, desconfiar da mãe, temendo suas atitudes incoerentes, com receio de que desaparecesse novamente a qualquer momento. A criança pode se fundir com a dor da mãe ou do pai. Com a morte do irmão mais velho, a criança pode sentir o peso da dor parental como se fosse sua. Os efeitos em cascata do luto podem desestabilizar a família inteira. Em uma tentativa cega de aliviar a dor alheia, ela pode tentar carregar a depressão materna ou a tristeza paterna, como se tivesse algum poder mágico de extingui-la. É como se a criança dissesse para a mãe ou o pai: se eu carregar a sua dor, você melhorará. A tentativa, é claro, não teria sucesso. Apenas prolongaria o luto para a próxima geração. O filho que compartilha a dor dos pais geralmente o faz de forma inconsciente, a partir de uma fantasia cega de que pode salvá-los. Instintivamente leal, o filho costuma reproduzir as tristezas dos pais e reviver seus infortúnios. Esses laços de lealdade, como Helling os denomina, podem se manter por várias gerações, tornando o legado familiar uma herança de infelicidade. A criança pode se identificar com o irmão falecido. Quando um filho morre, a tristeza acomete toda a família. As intoleráveis ondas de dor bloqueiam as expressões de vivacidade
e felicidade. A criança pode até evitar o assunto perto dos pais enlutados para não chateá-los ainda mais, para afastar a dor e a insensatez da morte. Os familiares podem tentar não pensar no filho falecido e até se recusar a pronunciar o nome dele. Dessa forma, ele é excluído, criando um terreno fértil para o enraizamento de uma identificação. Helling explica que uma criança posterior no sistema, menos uma da geração seguinte, pode manifestar o que a família suprimiu. Ou seja, ela pode se sentir deprimida e desiludida, separada de sua essência aparentemente inexistente, semelhante à forma como a família considera o irmão falecido. A criança pode sentir que é ignorada, invisível ou irrelevante. Pode até começar a assumir traços do irmão falecido, expressando facetas de seu gênero, sua personalidade, sua doença ou seu trauma. Ao se identificar de forma inconsciente com ele, a criança pode diminuir seu entusiasmo e limitar a expressão de sua força vital. É como se, em uma empatia silenciosa, ela afirmasse: já que você não pôde viver, eu não viverei plenamente. Então, nós podemos parar aí, né? Acredito que essa explicação dessas 2 páginas fez um belíssimo e muito didático, né, fechamento, para que a gente pudesse realmente, né, ele trouxe o caso e foi colocando as várias opções que cada criança pode ter, né, de julgar, de se identificar. Mas, antes de terminarmos, eu gostaria de dizer para vocês que movimento interrompido tem cura, que vai doer um pouquinho nesse mergulho, mas nós vamos sair do outro lado. Então, eu aconselho a vocês, escrevam sobre sentimentos que vocês vão ter, lembranças que podem aparecer. Então, a escrita, ela é muito recursiva. Então, eu estou sentindo uma angústia no peito, eu me lembrei disso. Coloquem no papel os sentimentos de vocês. É uma excelente terapia. E também que utilizem o grupo do WhatsApp para trocar ideias. Olha, eu senti isso, eu descobri aquilo. Não é um grupo só para a gente dizer, não, não vou aparecer, vou entrar mais tarde, não. Aproveitem durante a semana e quem quiser compartilhar alguma coisa, porque é um espaço de cura. Trauma também a gente percebe que muitos traumas é porque nós ficamos no isolamento. Então, se eu posso, num grupo saudável, confidencial, dizer, olha, eu me dei conta disso. E depois que eu me dei conta, eu melhorei, né? Fiquei melhor. Então, utilizem o grupo para isso e usem o recurso da escrita. Então, alguma dúvida que vocês queiram, vocês podem deixar lá no grupo, né, do WhatsApp, porque nós avançamos hoje um pouquinho, mas era fundamental que a gente chegasse a essas páginas, né, e poder trazer tudo isso de uma maneira tão linda como o autor descreveu, né. Então, gratidão a vocês por estarem aqui, por todo esse aprendizado que nós estamos tendo juntos, e até terça. Boa noite a todos.